Vai falar já? Bom, então é com muito prazer que eu gostaria de apresentar o professor Luiz Menasse. Ele vai falar para a gente hoje do Alan Turing, da sua vida e contribuições científicas. E assim nós vamos fazer a nossa comemoração do centenário da Alan Turing, que aconteceu no último sábado, dia 23. Muito obrigada, professor. Bom, boa tarde, né? Eu queria agradecer ao Cláudio e à Celina por terem me aberto esse espaço aqui para fazer essa apresentação. Eu acho que 95% das pessoas aqui me conhecem, mas quem não me conhece, eu passei o século XXI inteiro na FRJ. Eu entrei aqui em fevereiro de 2001 como aluno de graduação e fiquei no máximo coisa de um mês de intervalo entre uma etapa e outra, entre graduação e mestrado, eu fui emendando. Até o concurso eu emendei também. E desde 2010 eu estou como professor no Departamento de Ciência da Computação, que foi onde eu estudei. Quando surgiu essa questão do centenário do Alan Turing, né, ao redor do mundo todo, se propôs fazer seminários, congressos, apresentações sobre a vida dele, sobre as contribuições científicas, que são em diversas áreas bem distintas entre si até. Eu pensei em, de certa maneira, incluir a gente nisso, fazer alguma coisa, mesmo que fosse pequena, para apresentar, principalmente talvez os alunos, né, que estão chegando agora na comunidade, não conhecem ainda, todas as contribuições que ele fez. O centenário dele, o dia certo, foi 23 de junho, sábado agora, né? E inclusive teve um congresso que foi realizado em Manchester, que foi uma das universidades onde ele trabalhou, exatamente no dia 23 de junho, para marcar. Parece que teve recepção na prefeitura de Manchester e tudo. Então vamos começar, como diria o rei de copas, pelo começo. Ele nasceu em 23 de junho de 1912 em Londres. O nome completo dele é Alan Matheson Turing, filho de Julius Turing e Ethel Turing. Ele tinha um único irmão, também já é falecido, bom, 100 anos. Irmão mais velho chamado John, e o pai dele era funcionário de serviço civil indiano. A Índia ainda era colônia britânica nessa época. Ele servia na região de Madras, que é perto da Baía de Bengala. Eu imagino que a cidade hoje em dia não tem mais esse nome, porque depois da independência muitas cidades indianas mudaram de nome para nomes em hindi ou na língua local. Então eu realmente não sei precisar no mapa onde fica isso, mas ele conheceu a esposa dele justamente porque ela era filha do engenheiro-chefe da ferrovia de Madras. Ele foi provavelmente concebido na Índia Britânica, o Turing, mas ele nasceu em Paddington, em Londres. E o detalhe mais inusitado da infância dele é que até a aposentadoria do pai dele em 6, tanto ele quanto o irmão foram criados na Inglaterra por amigos dos pais, não foram criados pelos pais. Os pais voltaram para a Índia por causa do trabalho do pai dele e eles foram criados por um coronel do exército e a sua esposa. Então, foi uma criação razoavelmente rígida, disciplinada, etc. Aqui é o local do nascimento do Turing, a foto do local onde ele nasceu. Isso não é mais uma residência, tá? Isso é um hotel, mas lá na Inglaterra eles têm essa tradição de colocar essas placas azuis em lugares onde as pessoas famosas nasceram, morreram, viveram, etc. Então, mesmo que isso aqui não é mais uma residência, em algum momento eles colocaram essa placa. Aqui está o zoom da placa que está ali na parede, dizendo que ele nasceu ali, né? Foi colocado ali na placa como decriptador e pioneiro da ciência da computação. Inclusive tem um site na internet com uma coletânea a listagem de todas as placas que o governo inglês espalhou aí, de placas comemorativas assim, das pessoas famosas. Essa é uma foto do Turing
e do irmão dele quando eles eram crianças. Tá? O menor é o Turing, que era o irmão mais novo. Mais algumas fotos dele, aqui ainda bem pequeno, aqui já em idade escolar. Certo? E na juventude o Turing foi aceito, você vê o ano 26, é justamente o ano em que os pais dele voltam para Inglaterra e ele então volta a morar com os pais. Ele foi aceito para essa escola chamada Escola Sherborne, é uma escola que existe até hoje. Eu entrei no site dessa escola e aí tem a seção dos ex-alunos, né, alumni, que aí lista lá todos os ex-alunos famosos que passaram por lá. Os ex-alunos que não fizeram nada, eles não estão interessados, mas os famosos estão listados lá. E tem o Turing está ali no meio, não está muito destacado não, inclusive tem gente mais destacada do que ele, coisas assim que o pessoal famoso virou ator de Hollywood, essas coisas assim. Acho que o Jeremy Irons estudou lá. Então, agora quando a gente fala em escola pública, isso foi uma coisa que o Collier me esclareceu. Não é o mesmo conceito de escola pública aqui do Brasil. É uma escola que na verdade ela é privada, ela não é gratuita, ela é paga. Só que o termo em inglês é public school. E aí eu não tinha maneira melhor de traduzir isso do que escola pública, mas na verdade ela não tem esse conceito de gratuidade que tem nas escolas públicas aqui. São na verdade escolas para a elite do país, são classe média alta e nobreza que estudam nessas escolas. E durante os anos dele na escola de Sherborne, ele não tinha notas boas. Tá? Isso, aliás, é uma coisa que acontece muito, né? Eu acho que eu já li que o Einstein também não tinha notas boas quando ele ia para a escola. E ele quase não conseguiu o certificado de conclusão. Ele tinha notas boas em matemática e nas ciências, mas as outras notas eram bem ruinzinhas, literatura, etc. E o mais importante, talvez, que tenha acontecido em termos do futuro do Turing nessa escola foi que ele conheceu esse outro estudante, um ano mais velho, chamado Christopher Morcom, que era alguém que compartilhava com o Turing o interesse por matemática e por ciência. Aparentemente o irmão do Turing não tinha esse mesmo interesse, tanto que depois, quando ele virou adulto, ele virou advogado. Os pais do Turing também não. Ele, de certa maneira, nesse sentido, ele era uma criança solitária, de que ele não tinha pessoas com quem ele conversasse sobre interesses comuns. E esse menino Morcom foi o primeiro período em que o Turing teve, digamos assim, um interlocutor verdadeiro para conversar sobre esses interesses intelectuais que ele tinha. E aí os dois foram juntos em dezembro de 29 até Cambridge fazer exames de admissão e tentar conseguir uma bolsa na scholarship na Universidade de Cambridge. O Morcom conseguiu a bolsa, o Turing não. Então, o comitê de bolsa também não negou a bolsa para o Turing. Só que, como em algumas novelas, tem uma reviravolta muito inesperada que acontece nesse momento. Deixa eu só, antes de falar de reviravolta, mostrar algumas fotos aqui. Esse é o Turing à esquerda, o Morcom à direita, na época que eles estudavam na escola de Sherborne, tá certo? O uniformezinho escolar. E a reviravolta inesperada que aconteceu foi que o Morcom faleceu em fevereiro de 1930. Ele faleceu de uma doença que eu nem sabia que existia, até ler a história, que é tuberculose bovina. É uma coisa que aparentemente ataca pessoas também. E a ideia é que ele deve ter se contaminado com isso através de leite não pasteurizado. E isso mexeu com o Turing de certa maneira. Ele passou a escrever muitas cartas para a mãe do Morcom, tentando aceitar o que tinha acontecido, e o Turing parece que nesse momento ele passou a se sentir de alguma forma responsável por realizar tudo aquilo que o Morcom não ia mais poder fazer, né? Então aparentemente ele encontrou nisso uma motivação para tentar de novo
a admissão em Cambridge, e dessa vez ele conseguiu uma bolsa no King's College de Cambridge. A partir de outubro de 31, então ele começou a estudar lá com bolsa. Então, dessa certa forma, a partir daí a vida acadêmica dele correu tudo certo. Ele concluiu os estudos dele em 34 com honras, na verdade, com as mais altas honras, né? Highest honors. Seria mais ou menos o summa cum laude que a gente tem aqui. E uma razão por que ele ganhou essas honras foi que ele tinha que fazer um projeto final de curso, não um projeto final de curso porque era matemática, não era computação, mas era uma monografia final de curso que ele tinha que fazer. Ele escolheu fazer sobre probabilidade estatística, e na monografia dele ele fez uma prova do teorema do limite central, que o pessoal que mexe com probabilidade sabe que realmente é central, não está no nome, mas é verdade. Já tinha sido provado esse teorema, né? Ele não foi o primeiro a provar. Eu não lembro o nome do matemático que provou, mas era coisa da década de 20, já tinha uma prova desse teorema do limite central. Mas aparentemente o Turing não estava familiarizado com essa prova, e ele fez uma prova nova e diferente, do zero, nessa monografia, e aí com isso ele ganhou essas honras quando se formou. E depois, na época da Segunda Guerra, digamos assim, essa facilidade que ele tinha com probabilidade estatística ia servir muito bem para ele quando ele começou a mexer com criptografia. E aí, a partir de 35, ele obteve uma fellowship no King's College. São termos difíceis de traduzir porque é uma coisa que a gente não tem muito aqui. Seria uma bolsa de pesquisa, né? Parecido com um pós-doc, só que não é um pós-doc porque ele não tinha nem pós-graduação, né? Só tinha graduação. E então, a partir de 35, ele começa a pesquisar no King's College. E nesse momento, então, importante reparar que ele só tinha o curso de graduação, tá certo? Aqui é uma foto de 1934, dele na época da faculdade, certo? E é uma coisa interessante a mudança nos costumes aqui. Essa é a maneira com que um estudante universitário se vestia em 1934. Essa é a maneira com que um professor universitário se veste em 2012. Leve mudança de paradigma, certo? E aí, a partir dessa fellowship que ele recebeu, nesses anos 35 a 37, ele vai começar a pesquisar um problema que tinha sido levantado pelo matemático alemão David Hilbert, que foi um matemático muito importante do final do século XIX e século XX. Em 1900, teve um congresso em Paris, que eles chamaram de Feira de Matemática de Paris, alguma coisa assim, em que o Hilbert fez uma palestra, um discurso que ele fez, falando sobre quais eles achavam que eram as coisas mais importantes para a matemática atacar no século XX, quais eram os problemas mais relevantes que deveriam ser estudados e possivelmente resolvidos. Era uma lista de 20 e poucos problemas, tá certo? Alguns deles não estão resolvidos até hoje, então, ele apontou as coisas difíceis mesmo, certo? E depois, em 28, ele adicionou mais um problema na lista, que é esse problema chamado de, vamos tentar falar isso, Entscheidungsproblem, algo assim, que é problema da decisão, em português, tá? Que o que ele estava propondo era perguntar se existe um método mecânico, tá? Um método automático, uma coisa que hoje em dia a gente chamaria de algoritmo, mas na época não tinha terminologia, para determinar se uma dada sentença lógica segue ou não segue de um conjunto de axiomas. Tá? Então era uma pergunta lógica. E o Hilbert tinha convicção de que a resposta era positiva e que era só questão de tempo para ele conseguir desenvolver esse método automático. O primeiro sinal de que não era bem assim foi dado pelo Gödel, em 31, que ele fez dois teoremas conhecidos atualmente como teoremas da incompletude, em que ele dava fortes indícios de que a resposta para esse problema do Hilbert, na verdade, ia ser negativa. O Gödel tinha 25 anos, ou 27 anos, alguma coisa assim, quando ele
fez esses teoremas de incompletude, certo? O que ele mostra nesses teoremas, basicamente, é que se você montar um sistema axiomático lógico robusto o suficiente, forte o suficiente, sempre vão existir sentenças que são verdadeiras, mas que não podem ser provadas. Exemplo, a aritmética de Peano é um sistema axiomático que sofre desse tipo de problema. Você pode construir uma sentença que é verdadeira e que é impossível de ser provada dentro do sistema axiomático, chamado sentença de Gödel, etc. Então, esse foi o primeiro sinal de que os sistemas axiomáticos lógicos não eram tão bem comportados assim como o Hilbert gostaria. Tá? O que faltava era formalizar o que exatamente seria esse método mecânico, método automático, ou, usando a nossa terminologia, um algoritmo. Né? O Alonzo Church, que é um americano, ele forneceu uma modelagem baseada em funções matemáticas, que é o chamado lambda cálculo, que é uma coisa que é muito estudada até hoje. Tem diversos tipos de lambda cálculo atualmente. Só que ainda era uma modelagem bem com a cara bem matemática, né? Você não tinha ainda onde é que estava aparecendo essa questão do mecânico, né? E aí o Turing, ele resolveu focar exatamente nisso aqui. Se é mecânico, então vamos tentar descrever isso na forma de uma máquina. Então, nessa época, entre 35 e 37, e de maneira independente, tá? O Turing não estava familiarizado com o trabalho do lambda cálculo. Ele forneceu uma modelagem baseada em uma máquina que tinha um pequeno conjunto de operações simples, tá? Que é o que hoje a gente chama de máquina de Turing. Ele nunca chamou dessa forma, tá? Mas é a famosa máquina de Turing. O trabalho do Turing foi publicado nesse artigo, Uncomputable Numbers with an Application to the Einstein-Un's Problem, que foi submetido em maio de 36. Tá? E o trabalho do Church sobre o lambda cálculos, ele foi submetido primeiro. Então isso deu uma certa problemática no momento de esse paper do Turing ser aceito, porque eles queriam então que ele mostrasse algum tipo de relação do trabalho dele com o trabalho do Church. E aí, depois eu consegui esse paper de 36 na internet, depois eu mostro. Ele botou um apêndice mostrando que o modelo da máquina de Turing é inteiramente equivalente ao modelo do lambda cálculo. Tá? Esse é justamente o item 4 aqui. Nesse artigo, o Turing mostra no apêndice que os dois modelos são inteiramente equivalentes. Tá? Quais são as outras coisas muito importantes que tem nesse artigo? Primeiro é a formalização do que é um procedimento mecânico, né, que seria então uma tarefa que pode ser executada por uma máquina de Turing. Segunda coisa, e isso é incrivelmente importante depois para o desenvolvimento dos computadores, o Turing apresenta a máquina de Turing universal, que é uma máquina de Turing que é capaz de simular o funcionamento de qualquer outra máquina de Turing. Certo? E por último, o Turing mostra que existem problemas que não são algoritmicamente solúveis, certo? Que não podem ser resolvidos por um algoritmo, e ele mostra isso através do problema da parada, né? É um problema que ele define e mostra que é impossível de ser resolvido algoritmicamente. E depois ele usa esse resultado do problema da parada para mostrar que o problema do Hilbert também não pode ser resolvido algoritmicamente. Certo? Então, são 4 resultados importantíssimos que ele botou nesses papers de 36. Se fosse hoje em dia, né, a gente tem o segmento atualmente segmento acadêmico que defende quantidade de publicação, ele teria feito 4 papers, provavelmente, para dar mais números, né? Tem aquela piadinha do Minimal Publishing, como é que é? Minimal Publishing Unit. E isso tudo aqui, na verdade, não é um artigo gigantesco, um artigo de 30 e poucas páginas. E a notação que ele usa, na verdade, não é muito a notação que ficou pra gente
Hoje em dia, você vê livro-texto de teoria da computação, não é exatamente a mesma notação que ele usava, mas isso é bastante comum, né? As pessoas vão refinando. Aqui as fotos do Turing já adulto, já formado. Eu tenho mais duas aqui. Essa da esquerda é a foto do passaporte dele. Né? E parece que vai ter um filme de Hollywood. Filme sobre o Turing, na verdade, já tem alguns, mas vai ter um filme de Hollywood, blockbuster, né? Que estão pensando em fazer e estão cogitando botar Leonardo DiCaprio para fazer o Turing. Não concordo muito com essas coisas. Enfim, agora, na verdade, eu não sei, eu não acho o Leonardo DiCaprio muito parecido com o Turing, fisicamente. Na verdade, olhando principalmente para essa foto da direita aqui, um ator que eu escolheria para fazer o Turing, que eu acho muito parecido, principalmente nessa última foto aqui, é o ator que fazia o Dr. Wilson na série House. Eu acho que ele é bem mais parecido com o Turing. E talvez ele seja melhor ator que o Leonardo DiCaprio. Dá menos bilheteria. Dá menos bilheteria. Dá menos bilheteria, esse é o problema do filme. Esse filme devia se chamar A Origem, né? Já que você tem Leonardo DiCaprio. Então, o que são máquinas de Turing, na descrição breve e sem muita formalidade? Bom, primeiro, talvez a maior utilidade dela é que é um modelo computacional simples, né? E você tem o que a gente chama de tese de Church-Turing, ou dependendo do autor, tese de Church, tese de Turing, isso aí vai de inclinação de cada um, que diz que tudo aquilo que a gente comumente considera como uma coisa que seja algoritmicamente computável pode ser computada por uma máquina de Turing. Isso aqui é uma tese, não é um teorema, porque você deixa em aberto a possibilidade de alguém algum dia desenvolver um modelo computacional diferente desse aqui, dos nossos computadores que a gente tem atualmente, que seja mais poderoso que a máquina de Turing. Só que ninguém conseguiu até hoje. Certo? É um modelo matemático simples e preciso de computabilidade. Para que ela é útil? Bom, várias coisas. Ela é útil para estudar limites do que pode ser resolvido algoritmicamente, o que não pode. Mostrar que existem muitos problemas sem solução algorítmica, tem muitos problemas mesmo. Você tem o problema da parada. Em lógica, você tem um problema muito importante que também não dá para ser resolvido algoritmicamente, que é decidir se uma sentença da lógica de primeira ordem é satisfatível ou não. Isso também não é decidir. Né? E são problemas que, quer dizer, não são problemas que você constrói artificialmente para mostrar que existem problemas que não são. São problemas que seriam úteis se você tivesse um algoritmo para resolver isso, você gostaria muito. Seria muito agradável para várias aplicações ter um negócio. Então são problemas reais, né? Não são problemas artificiais que você constrói só para mostrar o resultado. E máquina de Turing pode ser útil também para estudar requisitos de tempo e espaço, no caso, pensando em memória, necessários para resolver um dado problema. E com isso você consegue construir uma hierarquia de complexidade para os problemas. Né? Então você acaba criando duas distinções aqui, uma entre os problemas decidíveis e os indecidíveis, que são os que existe algoritmo para resolver e os que não existe algoritmo para resolver. E você tem também os problemas distintos entre tratáveis e intratáveis, que seriam aqueles que você tem um algoritmo eficiente para resolver, né, dentro desse conceito de complexidade. Então um algoritmo que não demanda muito tempo e não demanda muito espaço para ser executado, e os intratáveis seriam justamente os outros algoritmos que, apesar de você ter algoritmo para resolver, na prática é muito limitada a usabilidade deles, né? E aí você tem a teoria da complexidade de algoritmos e a hierarquia das classes, né? P, NP, time, etc.,
P seria justamente a classe mais baixa da hierarquia, são os problemas que são considerados tratados. Aqui uma descrição informal da máquina de Turing. Você vê que ela parece mais um videocassete do que um computador. Alguém aqui não sabe o que é um videocassete? A pessoa aqui nasceu tarde já. Eu sabia, não usa tanto tempo que nem lembrar. Tem uma fita, tá certo? Que é dividida em casinhas e você considera que a fita é infinita para a direita. Então, obviamente, no modelo teórico, você não vai construir nada infinito. E você tem aqui esse reloginho aqui, é um conjunto finito de estados da máquina. O ponteiro está apontando para em que estado a máquina está nesse momento. Você tem um cabeçote de leitura e escrita, que é essa seta que está indo para a fita. E esse cabeçote está sempre situado sobre uma das casas da fita. E cada uma das casas da fita pode ou estar em branco ou conter um símbolo do alfabeto da máquina. Tá bom? E aí o que esse cabeçote faz? Esse cabeçote pode ler o símbolo que está escrito naquela casa da fita, pode escrever uma coisa nova naquela casa da fita por cima do que estava antes, ou pode se mexer livremente na fita, uma casa para a esquerda ou uma casa para a direita, uma casa de cada vez. E uma observação importante é que, apesar da fita ser infinita para a direita, a gente assume que só existe uma quantidade finita de casas a qualquer momento durante a computação que não está em branco. Certo? Então vai chegar um momento ali na fita que tudo para a direita vai estar em branco. Certo? E aí, como eu falei, você tem a tese de Church-Turing, que diz que um problema é decidível se somente se ele é decidível por uma máquina de Turing. Pode ser eventualmente refutada essa tese se você descobrir um modelo de computação mais poderoso. Agora, você tem uma série de argumentos a favor, que são o fato de muita gente ter tentado e ninguém ter conseguido um modelo de computação mais poderoso. Se você pegar uma máquina de Turing e der uma anabolizada nela, quer dizer, por exemplo, em vez de usar uma fita só, você usa 200 fitas. Em vez de usar um cabeçote só, você usa 300 cabeçotes. Ou faz as duas coisas ao mesmo tempo, várias fitas e vários cabeçotes. Ou então, outra coisa que você pode fazer, bota não determinismo na máquina. Nada disso aumenta o poder computacional da máquina. Pode ser até que a máquina fique mais rapidinha para resolver os problemas, mas os problemas que a máquina padrão não resolvia, essas máquinas anabolizadas continuam não resolvendo. Outro modelo que o Turing provou que era equivalente ao dele também é o lambda cálculo do Church. E você tem também outros dois modelos equivalentes, que são as funções mini-recursivas e as máquinas de registradores. Então, várias pessoas, de maneira independente, fizeram vários modelos de computação diferentes, e no final todos são equivalentes entre si. Então, por isso, a tese é comumente aceita atualmente. E uma curiosidade é que, mesmo que eu construa um algoritmo quântico, um computador quântico real, vou botar aqui em cima da mesa, vou botar para funcionar, a tese de Church-Turing continua valendo, tá? Porque o computador quântico ele é mais rapidinho para fazer algumas coisas. Por exemplo, fatorar um número, que é uma coisa muito difícil fazer nesses computadores que a gente tem. Existe um algoritmo polinomial para fatorar número num computador quântico, então você tem ganho de velocidade em diversas situações, mas, novamente, tudo aquilo que esses computadores aqui não resolvem, os quânticos continuam não resolvendo também. Eu tenho aqui duas implementações, entre aspas, de carne e osso da máquina de Turing. Uma é feita de Lego, mas eu vou deixar para mostrar no final, tá certo? Então a gente vê que só depois que ele já tinha feito e publicado o trabalho da máquina de Turing que ele resolveu fazer doutorado. Certo? Então, se você parar para pensar, o Turing que criou a máquina de Turing era uma pessoa só com diploma de graduação, ele não tinha mais nada naquele momento. A partir de dezembro de 1936 ele foi para Princeton, nos Estados Unidos, fazer doutorado com o Church. E lá em Princeton ele conheceu também outra pessoa importante da área da computação, que é o John von Neumann.
tem uma entrevista que algum repórter fez com o Church, sei lá porquê, mas isso, que ele perguntava sobre o trabalho do Church e tal, como é que estava indo. Aí perguntava, e o Turing, como é que foi trabalhar com o Turing quando ele era seu estudante de doutorado? Ele fala, sei lá, ele quase nunca aparecia para as reuniões do grupo, ele fazia tudo sozinho, só se ele tivesse algum problema muito grande ele vinha falar comigo. O Turing sempre foi muito de sentar sozinho e desenvolver as coisas dele. O Church provavelmente foi mais um orientador pro forma do que qualquer outra coisa. E nesse período o Turing começou a estudar criptologia, certo? E ele construiu uma máquina de cifras, né, dentro desse estudo, que era baseada no multiplicador binário que ele construiu usando relés eletromagnéticos. Né? Aí vocês vão dizer que vocês não sabem o que é uma relé. Eu também não sei o que é uma relé, né? Eu não tenho tanta idade assim, certo? Eu já vi uma foto de uma relé, certo? Mas eu nunca vi ela sendo utilizada. É o precursor dos nossos circuitos de hoje, muito mais, muito menos confiável, muito mais lento, certo? Então ele fez uma máquina de cifras usando isso. E, na verdade, esse estudo de criptologia ele não veio do acaso. Ele sentou um dia, acordou um dia e falou, agora eu vou estudar criptografia. Nesse período, né, 38, ali no final do doutorado dele, já tinha uma possibilidade muito concreta já no horizonte de uma guerra contra a Alemanha, tanto nos Estados Unidos, onde ele estava, quanto na Inglaterra, de onde ele veio. Então isso já estava no ar, de uma certa maneira. Quando ele acabou o doutorado, o von Neumann ofereceu para ele um emprego em Princeton, mas o Turing preferiu voltar para Cambridge. Tá certo? Quando ele voltou para Cambridge, uma das coisas que ele fez foi tentar construir uma máquina para calcular a função zeta de Riemann. O objetivo dele era encontrar soluções fora da linha crítica. Então, aparentemente, ele achava que a hipótese de Riemann era falsa. E tentou construir um provador, na verdade um refutador. Né? Não conseguiu, tudo bem, ninguém conseguiu até hoje também, nem que sim, nem que não. Mas foi mais um uso, na verdade eu botei isso como exemplo, mais um uso de máquinas automáticas. Ele estava sempre interessado em construir máquinas automáticas para resolver esse tipo de tarefa matemática. Certo? A partir de setembro de 38, isso é um ano antes do início da Segunda Guerra, ele começou a trabalhar em tempo parcial para a divisão do governo britânico que cuidava da quebra de códigos. O interessante é que quem trabalhava nesse tipo de atividade, quebra de código, nessa época, não era muito ainda pessoal de matemática e estatística, era pessoal de linguística. Então, na verdade, quando o Turing foi chamado, ele não foi o único matemático que foi chamado vários outros, e foi nesse momento que começou a ter a mudança de paradigma de que talvez as pessoas mais indicadas para quebrar as cifras fossem matemáticos e não linguísticos. Certo? Em 39, quando o Reino Unido decidiu declarar guerra para a Alemanha, o Turing se apresentou nesse lugar chamado Bletchley Park. Tem uma foto desse local mais adiante. Era uma casa de campo, assim, digamos assim, uma propriedade rural, porque era uma operação na encolha, né, na coisa pública. Era o centro de operações de criptanálise da Inglaterra durante a guerra. E aí, por que era importante esse trabalho que estava sendo desenvolvido em Bletchley Park? Porque os alemães tinham uma máquina muito boa de cifra, que era a máquina Enigma. Foi uma máquina que foi desenvolvida pelos alemães para codificar as instruções militares deles. Então, as instruções que eram passadas para a Marinha, Aeronáutica e Exército eram codificadas nessa máquina Enigma. E, no início da guerra, a cifra que a Enigma implementava era considerada totalmente inquebrável. Teve uma dose de sorte, sempre tem. Alguns poloneses, não eram matemáticos não vai para a fronte da guerra, né? Alguns poloneses
capturaram uma máquina Enigma, tá? E aí levaram para aí sim os matemáticos poloneses tentarem quebrar, e os matemáticos poloneses eles conseguiram quebrar a cifra do Enigma em um dos modos de operação da máquina. A máquina tinha vários modos de operação e os alemães podiam ficar intercambiando entre esses modos conforme eles quisessem. Então os poloneses conseguiram quebrar o modo mais simples de operação da máquina Enigma, tá? E depois eles enviaram os resultados todos desse trabalho para os outros aliados, inimigos da Alemanha, na guerra. Os ingleses receberam isso, Turing começou a mexer em cima desses resultados dos poloneses, e ele teve algumas ideias que permitiram generalizar esse método para quebrar qualquer mensagem cifrada com a Enigma, tá? E além disso, ele novamente projetou uma máquina para automatizar o processo de decifrar mensagens, que é a chamada máquina bomba, tá? No final da guerra, você tinha mais de uma dezena de máquinas bomba funcionando para quebrar as mensagens alemãs. E aí, aquele trabalho que ele tinha feito de probabilidade estatística no final da graduação, você vê que se mostrou útil, porque ele teve que voltar para esse tipo de raciocínio, ele teve que desenvolver métodos estatísticos sofisticados para poder fazer essa tarefa de quebra das mensagens, né? E aí, mais para o fim da guerra, o time de Bletchley Park desenvolveu uma outra máquina chamada Colossus. Essa máquina não foi desenvolvida, o Turing não fez parte diretamente do time que desenvolveu essa segunda máquina. Essa máquina era para decodificar uma outra cifra alemã, a cifra Lorenz, que era a cifra que não era utilizada para passar comandos para as forças armadas, era utilizada pelo alto comando alemão para trocar mensagens entre si. Então essa aqui era realmente as mensagens da cúpula, certo? O Turing não participou diretamente da construção do Colossus, mas os modelos estatísticos que ele tinha desenvolvido anteriormente para quebrar o Enigma foram utilizados de novo e foram implantados dentro dessa máquina Colossus também, certo? E na verdade tem historiadores que dizem que não teria como ser feita a invasão da Normandia, invasão mais ou menos, estava retomando, né? O desembarque da Normandia em 44, se não tivesse quebrado as mensagens que eram cifradas com a Lorenz. Porque no momento que você conseguia ler essas mensagens, você meio que já sabia tudo que o alto comando alemão ia fazer antes deles fazer. Então os modelos estatísticos do Turing também foram utilizados para quebrar o Lorenz. E uma outra importância do Colossus, além do uso dele na guerra, é que ele foi a primeira aplicação com uso em larga escala de circuitos eletrônicos digitais. Então ali o Turing viu, quando o Colossus estava funcionando, o Turing viu a praticidade de você ter máquinas com circuitos digitais para realizar tarefas mais rapidamente. E nesse período no final da guerra, o Turing também desenvolveu um projeto particular dele ali, que ele estava tentando construir uma máquina para encriptação de voz. Ele chegou a estudar como era feita a encriptação de voz na linha de comunicação entre o Roosevelt e o Churchill, e aí resolveu que ele queria construir uma máquina que ele provavelmente achava que era algum modelo de encriptação melhor do que o utilizado. E ele chegou a desenvolver um protótipo chamado de Delilah, mas ele nunca foi utilizado pelo governo inglês. E aí o Turing recebeu a ordem do Império Britânico, que não é título de Sir, tá? Mas é uma condecoração. Eu acho que título de Sir seria o segundo degrau depois, pela contribuição dele durante a guerra, certo? Só que essa contribuição ficou em segredo até depois da morte dele. Na verdade, o papel do Turing na Segunda Guerra só começou a ser ventilado publicamente mesmo na década de 70. Aqui uma foto da Enigma, tá? Como é que ela funcionava? Ela tem 3 rotores aqui, 3 ou 4 rotores. As primeiras tinham 3, depois a Alemanha resolveu dificultar um pouquinho e botou um 4. Que funciona da seguinte maneira: você tem aqui embaixo dos rotores é como se fosse uma máquina de escrever. Então o que você faz? Você aperta a tecla que você quer, da letra que você quer,
os rotores vão se mexer e acende a lâmpada da letra encriptada. Certo? E aí como é que funciona essa encriptação? Cada vez que você aperta uma tecla, o primeiro rotor gira uma casa. Quando o primeiro rotor termina de completar uma volta, o segundo rotor gira uma casa. E assim por diante. Certo? E a letra encriptada depende da posição de todos os rotores naquele momento. Então, se você apertar 2 vezes seguidas a mesma tecla da máquina, apesar de ser a mesma letra, elas vão ser encriptadas como 2 letras diferentes. Isso dificulta muito na hora de quebrar. Certo? Aqui é uma foto de Bletchley Park, não naquela época, isso já é hoje em dia. Certo? Aqui a máquina Bond, usada para quebrar o enigma. E aqui você repara uma coisa, que é o seguinte: você vê que realmente é difícil você quebrar uma cifra sem ter conhecimento da chave que foi usada para encriptar a mensagem. Olha o tamanho da máquina que encripta, olha o tamanho da máquina que quebra. Certo? Tem um trabalhinho envolvido aí. Você consegue quebrar sem estar autorizado a mensagem. Aqui é uma foto do Colossus. Oi. E uma foto do Delilah, que era o protótipo de encriptação de voz que o Turing fez. Certo? E aí, interessante também é que o Turing não se encaixa naquele estereótipo do cara que fica o tempo inteiro trancado em quarto escuro, escrevendo sem parar e fazendo contas, igual aparece naquele filme Mente Brilhante, que o cara começa a fazer conta no vidro da janela, tá? Essas coisas assim. Ele não era assim, não. Ele, durante os anos de estudante universitário, ele se dedicou à corrida, remo e vela. Depois que ele se formou, remo e vela ele não seguiu com isso não, mas a corrida ele praticou a vida inteira. Às vezes ele fazia o caminho de Bletchley Park até Londres, quando tinha alguma reunião com o governo em Londres, correndo, são 64 quilômetros. Ele fazia correndo. Em 45 ele passou a participar de um time amador de corrida, o Clube Atlético Walton, e o melhor tempo dele em distância de maratona, que são 42 quilômetros, é de 2 horas, 46 minutos e 3 segundos, que ele teve em 47. Esse tempo hoje em dia já não é lá essas coisas, mas em 48 esse tempo era só 11 minutos mais lento que o tempo do medalhista de ouro daquela Olimpíada que foi em Londres, em 48. E mais do que isso, em uma corrida em 48, fora da Olimpíada, o Turing foi mais rápido do que o cara que acabou ganhando a medalha de prata na Olimpíada, chegou na frente. O medalhista de prata era um inglês, tá? O medalhista de ouro era um argentino. E o Turing chegou a participar da seletiva inglesa para essa Olimpíada de 48, mas ele não conseguiu a vaga, ele ficou em 5º lugar. Certo? Aqui é uma foto dele com o pessoal do Clube Atlético Walton, descendo do ônibus. E aqui é uma foto dele correndo. Essa foto é dele numa linha de chegada de alguma corrida. E aí eu vi uma piadinha que... Rafael, não sei não. Não? Piadinha que o Rafael me mandou pelo Twitter era que o Turing foi precursor do Twitter também, porque olha o número da camisa dele, é o número de caracteres que você pode usar na mensagem do Twitter. O cara estava em todos. Quando acabou a guerra em 46, o Turing achou que era o momento de concretizar a máquina de Turing universal que ele tinha proposto, né? Fazer aquilo de verdade. A máquina de Turing pode pensar como um algoritmo, uma representação de um algoritmo. A máquina de Turing universal é um computador programável, porque é uma máquina que é capaz de realizar qualquer tarefa algorítmica, desde que você seja capaz de passar para ela o conjunto correto de instruções, né, que ela então vai armazenar dentro dela e executar. Então, no final da Segunda Guerra, ele estava de posse de 3 ideias fundamentais para o desenvolvimento da computação. Uma era o próprio modelo dele, da máquina de Turing universal,
O segundo era a velocidade e a confiabilidade da tecnologia eletrônica que ele tinha visto ao vivo no Colossus. E por último era a ideia de que é muito ineficiente você ficar construindo uma máquina para cada coisa que você quiser automatizar, né? Então com isso ele quis fazer então essa máquina universal dele de verdade. Então ele concluiu que esse era o momento apropriado, tá? E a ideia que ele queria era construir um computador programável. Então esse que é o detalhe. Já existiam alguns computadores, de certa forma, antes e durante a guerra, só que o dele tem esse detalhe particular, que a ideia dele é que ele queria um computador programável que tivesse memória interna, onde tanto as instruções quanto os conjuntos de dados fossem armazenados de acordo com a mesma representação, tá? E de tal forma que o computador fosse capaz de executar sobre qualquer conjunto de dados, qualquer tarefa fosse descrita corretamente pelas instruções. Parece que eu estou falando obviedades aqui, porque qualquer computador que você abre hoje em dia é exatamente assim. Só que naquela época não, tá? Naquela época você quer rodar alguma coisa no computador, passa para ele usando ou cartão perfurado ou papel perfurado todas as instruções, passa para ele todos os dados e deu errado. Aí leva, conserta, passa de novo. Quer rodar 2 vezes o mesmo programa com 2 entradas diferentes, você faz o programa 2 vezes. Né? Então, essa questão do computador com armazenamento interno de programas, que é uma coisa que está já descrita ali dentro do modelo da máquina de leitura universal, que é a grande mudança de paradigma ali. Tá? Então, nenhuma das máquinas que você tinha desenvolvido já até o final da guerra pode ser considerada como um computador que atenda a todos esses requisitos. Como é que você compara, como é que o pessoal compara o trabalho com o ZUS, que na final da Segunda Guerra eles já tinham, né, um protótipo de computador, até a historinha sobre isso, mas e tinha também memória, etc. Como é que você tem alguma... O computador alemão, na verdade, você pode ser considerado como realmente talvez o primeiro que estava funcionando na prática com armazenamento interno. Só que o ZUS, quando fez isso, ele não tinha apoio do governo alemão, ele fez sozinho. E, bom, a Alemanha estava em guerra contra todo mundo também, então ele não... Esse conceito não foi muito difundido. Então, para o resto do mundo, é como se não tivesse acontecido nada, ninguém sabia. Então, você tem, no fundo, esforços independentes dos Estados Unidos, da Inglaterra, de construir computadores nesse molde, que eles ainda não sabiam que, de certa forma, isso ia ter sido feito na Alemanha. Né? Então, hoje em dia é difícil imaginar que alguém faça alguma coisa sem estar sabendo, né? Porque globalização massiva, mas a Alemanha ela estava no meio de uma zona completa ali, e ele tendo feito sozinho, sem o apoio do governo, também prejudicou um pouco o fato da divulgação. Mas hoje em dia acho até que tem em museus, né, alguns dos protótipos dele. Então, realmente, esse dele atendia todos esses requisitos aqui. Um que não atendia, e que também é um computador muito famoso, é o ENIAC, dos Estados Unidos, que ele ainda não... ele ainda tinha que meio que ficar... Quer rodar o programa 2 vezes, alimenta o computador 2 vezes com o programa. O computador que vai vir depois do ENIAC, o sucessor do ENIAC, que eu vou falar daqui a pouco, é o EDVAC, aí ele já vai ser o primeiro computador americano nesses moldes, foi desenvolvido pelo von Neumann. Né? Então aqui nesse momento você tinha máquinas de uso particular, como a Colossus, que só sabia fazer uma coisa, que era quebrar cifra Lorentz, e outras máquinas de uso geral, como o ENIAC, por exemplo, que não tinham capacidade de armazenamento interno. Isso é o que era conhecido naquele momento. Aliás, como curiosidade, né, que eu já estou de história, né, o companheiro do Zuzi que fez essa máquina foi professor e da PUC por esse tempo, era Helmut Schleier, ganhou até era cidadão honorário aqui, carioca, tá, já faleceu, né, mas ele veio para o Brasil quando acabou a guerra. Né. Em 1945, o von Neumann
que conhecia o trabalho do Turing de 36, porque, lembrando, os dois tinham se conhecido na época do doutorado do Turing, e até o von Neumann chegou a oferecer um emprego para o Turing não quis. O von Neumann publicou o Report on the DVAG, que é descrevendo de maneira incompleta o projeto desse computador com armazenamento interno de programas. E, na verdade, isso foi uma coisa meio polêmica do von Neumann ter feito isso, que ele aparentemente queria ganhar a corrida pelo primeiro computador com armazenamento interno, então ele soltou esse report sem ter descrição completa ainda do computador e sem citar algumas fontes que ficaram, digamos assim, levemente chateadas de não terem sido citadas. Entre elas, todos os engenheiros que desenvolveram o ENIAC. Então ele vendeu aquilo como se fosse, olha o que eu fiz. E no fundo ele estava pegando o ENIAC e melhorando em cima dele. E nem era o caso de que eram pessoas de outro país, não, eram americanos também. Ele simplesmente ignorou. Só que essa competição americana, no início, ela acabou sendo positiva para o Turing, porque o National Physics Laboratory, que é um laboratório da Inglaterra, contratou o Turing para elaborar um projeto então de um computador com armazenamento interno. E em fevereiro de 46 o Turing apresentou o relatório técnico detalhando o projeto dele para o que ele chamou de ACE, Automatic Computing Engine. E algumas coisas interessantes do relatório do ACE que o ACE previa o uso de uma linguagem de programação rudimentar para a escrita dos programas. Isso é coisa que também hoje em dia parece que eu estou falando obviedade, como é que você vai fazer um programa que não vai programação, mas naquela época era uma ideia relativamente nova. E outra coisa aqui, esse aqui muito interessante, é que o Turing propôs a possibilidade de que usuários remotos pudessem utilizar o ACE através de uma conexão telefônica. Ele obviamente não conseguiu implementar esse negócio, senão a gente ia dizer que ele era o pai da internet, mas a ideia ele sugeriu no relatório. Seria assim, meio assim, eu não sei fazer, mas se alguém fizer, é bem legal. Um estilo assim. E acabaram fazendo, né? E uma outra coisa que o Turing deu importância também no projeto dele era o tamanho e a velocidade de acesso à memória interna do computador. Ele tentou usar o que fornecesse o material que fornecesse a maior velocidade de acesso possível que ele poderia ter naquele momento. Hoje em dia, quando você vê computador com memória cache de 3 níveis e não sei o que mais, você vê que ele estava certo em mirar nisso. E você tem também tamanho de memória, uma coisa que você tem um cartão SD do tamanho da minha unha, com 32 GB. Então você vê que ele estava certo em mirar nessas duas coisas. Memória acabou se mostrando realmente muito importante. Só que aí deu um problema do lado dele, é o seguinte: ele já tinha feito computadores antes, ele tinha feito vários computadores em Bletchley Park. O problema é que ninguém sabia disso, porque era segredo de Estado. Então, o pessoal da NPL achou que ele não tinha experiência suficiente para fazer o que ele estava propondo e que o projeto não era realmente factível. E ele acabou não conseguindo construir o ACE naquele momento. E aí ele resolveu voltar para Cambridge para fazer um ano sabático ali. E nisso mais gente entrou na corrida pela construção do computador. A Universidade de Cambridge e a Universidade de Manchester entraram nessa corrida também. E acabaram colocando em funcionamento os projetos deles antes do ACE. E o talvez o mais irritante de tudo, o NPL acabou construindo uma versão simplificada do ACE depois que o Turing já tinha se demitido de lá. Foi o chamado Pilot Model ACE, que acabou sendo construído no início da década de 50, quando o Turing já tinha saído do NPL. Mas esses computadores de Cambridge e de Manchester, eles ficaram prontos em 49, 50, antes ainda da construção do ACE. Tem algumas fotos aqui. Esse é o ACE, um pouco escuro, né? Ele está em exibição no Museu de Ciência de Londres. E na verdade ele já estava em exposição no Museu de Ciência de Londres, mas agora, como teve o centenário do Turing, eles resolveram fazer uma exposição especial sobre o Turing, juntaram isso com várias outras coisas.
arrumaram uma máquina Enigma para botar em exposição. A máquina Enigma foi emprestada para o Museu de Ciências pelo Mick Jagger. Mick Jagger é dono de uma máquina Enigma. Cada coisa que é impressionante. Então, outra contribuição que o Turing fez, além dessa construção inicial dos computadores, foi que quando ele estava no ano sabático em Cambridge, em 47, ele começou a estudar a questão dos que ele chamou de cérebros artificiais, e ele achava que esses cérebros deviam ser capazes de ser treinados para realizar tarefas. Então ele defendia a ideia de que se você tivesse um sistema suficientemente complexo, ele ia ter habilidades de aprendizado. O Turing submeteu essa pesquisa para o NPL como um relatório técnico, mas isso nunca foi publicado durante a vida dele. E nesse relatório ele descreve estruturas que são muito semelhantes ao que a gente conhece hoje como redes neurais. Ele nunca usou esse nome, redes neurais, tá? Mas a estrutura que ele descreve é muito parecida. Eu tenho aqui o desenho. Isso aqui é um desenho tirado do relatório técnico que ele submeteu. Você vê que é bem diferente das redes neurais que a gente tem hoje em dia, porque atualmente a gente se foca mais em redes em camadas, e aqui é um gráfico todo doido, né? Então você não pode dizer que tem camadas aqui de maneira nenhuma. A ideia dele é que essas caixinhas que estão nas arestas, elas poderiam executar diferentes funções lógicas. Então você podia ir modificando as funções de dentro dessas caixinhas para treinar a rede, para fazer alguma coisa, certo? Então, dessa maneira, é uma visão preliminar do que viria a ser as redes neurais. O que são as caixinhas das transições? Aqui dentro é como se executasse uma função lógica. E aí você pode trocar a função dentro de cada caixinha para tentar treinar a rede. Outra contribuição, você vê a diversidade, né, saindo de inteligência artificial e vindo para álgebra linear. Em 47 ele escreveu um artigo chamado Rounding Off Errors in Matrix Processes. Eu tenho essa cópia desse artigo também. Ele inventou a decomposição LU. Tem alguém aqui de álgebra linear? De otimização, etc. Alguém nunca usou uma decomposição LU no livro? Ele inventou a decomposição LU de matriz. A notação, chamar a primeira matriz de L e a segunda matriz de U, é dele mesmo. Só que ele não deu esse nome, decomposição LU. Ele chamava de decomposição triangular. Né? E ele descreveu então, não só a LU, como aquelas outras sutilezas, LDU, PA igual a LU, todas essas coisinhas, esses ajustes finos, né? Bom, vocês sabem para que LU é útil, certo? E nesse artigo ele se preocupou com questões a respeito de complexidade dos cálculos propostos. Ele calculou a complexidade do algoritmo para calcular a decomposição LU. Ele não usava a notação O ainda, mas ele fez a conta da complexidade em termos do número de adições e multiplicações que você precisaria fazer. Então ele escreve lá n ao cubo sobre não sei quantas multiplicações, os denominadores estão todos lá, não tem nada daquela simplificação de notação O, mas achei bem interessante isso. 47 já tinha essa preocupação de... Mal tinha computador para rodar isso na prática, ele já tinha preocupação de quanto tempo ia levar para executar. E também ele tem algumas observações no artigo sobre condicionamento das matrizes, sugerindo abordagens para evitar o acúmulo de erros quando você for processar matrizes mal condicionadas. Então ele já tinha preocupação também com o fato das aproximações de números reais que iam acontecer dentro do computador. De volta à inteligência artificial. 48 ele se demitiu do NPL, ele não tinha conseguido construir o ACE, se demitiu e aceitou uma posição na Universidade de Manchester. Tá? Por que ele aceitou essa posição na Universidade de Manchester em vez de voltar para Cambridge? Porque um professor dele da graduação estava coordenando a construção de um computador com armazenamento interno de programas em Manchester e chamou ele para fazer parte da equipe. E aí, como ele estava justamente frustrado que o NPL não estava construindo o computador dele, ele foi. Tá? E aí em Manchester ele então teve contato com a equipe que fabricou o computador Ferrante Mark I,
que é o primeiro computador de uso geral disponível comercialmente. O primeiro Mark I que foi entregue para o comprador do computador foi entregue um mês antes do primeiro Univac americano que foi entregue para o primeiro comprador dele. Então esse foi o primeiro computador comercial, o Mark I. E o Turing contribuiu na elaboração do manual de uso desse computador. Eu consegui uma cópia PDF desse manual do Mark I, eu tenho aqui, depois posso mostrar. E durante esse período ele não ficou focado só na construção do Mark I, ele continuou refletindo a respeito dos cérebros artificiais, né, que ele tinha começado a pensar antes, colocando a pergunta: quando é que a gente pode considerar que um sistema artificial tem realmente inteligência? E aí, obviamente, tem várias respostas para isso, né? Da mesma maneira que se você perguntar quando é que a gente pode considerar que um ser humano tem inteligência, tem várias respostas para isso. Não é diferente no caso de um computador, certo? E uma das possíveis respostas para essa pergunta é a que o Turing discute nesse artigo de 50, que eu também tenho uma cópia aqui, chamado Computing, Machinery and Intelligence. É o que ficou conhecido como o teste de Turing. Então, dá um exemplo desse teste. Você supõe que você tem uma loja de comércio eletrônico, tá? E tem um sistema de atendimento online através de chat nessa loja. E aí você supõe que, a princípio, qualquer cliente que requisite um atendimento desse vai ser atendido por um funcionário humano, mas se acabarem os funcionários humanos, não tiver ninguém disponível no momento para atender, o cliente vai ser atendido por um software, um daqueles chatterbots penteirinhos. Então a gente vai dizer que esse software que está sendo utilizado no serviço de atendimento ao cliente passa no teste de Turing se, em geral, quando o cliente finalizar o atendimento, ele foi incapaz de responder com segurança maior do que um palpite aleatório, se ele foi atendido por um humano ou se ele foi atendido pelo software. Certo? Então esse seria passar no teste de Turing. E a gente pode pensar também no teste de Turing reverso.